Vamos para a atividade de matemática. Hoje, dia 9 de junho, né? De 2021, uma quarta-feira. Vamos fazer a atividade do Liga Mundo, quinto ano, sobre gráficos e tabelas, na página 142 e 143. Então, nós vamos estudar sobre gráficos. É muito fácil a gente entender um gráfico, né? Como nós já vimos até o ano passado, então o gráfico nós temos o título. Na parte vertical, nós temos, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de habitantes, né? E da onde eu quero saber? Na horizontal, né? De qual lugar que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. As capitais mais populosas. Então, nós vamos falar sobre população de capitais do nosso Brasil. O Brasil é um país que possui grande território. No entanto, a população não está distribuída igualmente por toda essa extensão. O gráfico abaixo apresenta algumas informações sobre a distribuição da população brasileira em algumas capitais. Aí, no gráfico, então, esse aqui é o título, né? Ó, então, sempre no gráfico vai ter o título. Qual é o título desse gráfico? As 5 capitais mais populosas do Brasil em 2017, certo? Aí, aqui, ele fala sobre, na vertical, o número de habitantes. Aqui, eles estão falando por milhões, tá? Ó, 1000, a casa simples, das unidades simples, a casa do milhar, e aqui começa a casa dos milhões. Então, ele está indo por milhões, ó. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, tá? E assim por diante. Então, ele está indo de milhões em milhões, certo? E aqui embaixo, ó, do lado horizontal, são o nome das capitais. Então, nós temos quais lugares? Ó, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então, são as capitais dos estados, né, que o Brasil tem. Da onde foi tirado toda a tabela? Tem um lugar que foi tirado, então foi do IBGE, sobre estimativas de população residentes no Brasil, tá? Então, vamos lá, ó. Em Brasília, tá vendo? Nós temos 1 milhão, passou 2 e chegou na casa de 3 milhões, ó. 3 milhões, então o total exato é esse aqui, ó, 3 milhões 39.444, o quê? Habitantes. Em Fortaleza, ele está na casa do 1 milhão, 2 milhões, na casa de 2 milhões, e aí passou da metade do quadradinho aqui, ó. Então, passou de 2 milhões e meio, ó. Tá vendo? Então, ele está entre 2 a 3 milhões. Ele está aqui na metade, passou um pouquinho. Então, exato, 2.627.482. Rio de Janeiro, ó, vai lá em cima, ó, na casa dos 6 milhões, e passou, ó, ele está no meio de 6 e 7 milhões, 6.520.266. Salvador, ó, quase
quase chegando a 3 milhões. Tá vendo que ele não chega, ó. Ele não chega ali naquele risquinho mais claro, tá? Então, ele está quase chegando nos 3 milhões, na casa dos 3 milhões. E São Paulo, que olha como vai, ó. Ele chega na casa dos 12 milhões, passa um pouquinho só. 12.106.920 habitantes, a capital de São Paulo, certo? Então, agora, nós vamos responder as questões. De acordo com o gráfico, responda que informações são apresentadas nesse gráfico. Eu estava começando a fazer, mas falei, vamos fazer juntos, né? Ele está representando, está apresentando, são apresentadas de 5 capitais. Olha lá, então ele está representando o que? Ele está informando o que? As 5 capitais mais populosas, vou pôr aqui, ó, populosas do Brasil em 2017. Então, veja, ó. Então, ele está falando sobre quem? Esse gráfico está informando sobre quem? Das 5 capitais. 5 capitais mais populosas. Olha lá, ó. Né? Então, você tem que ver pelo título. E qual é o título do gráfico? Qual que é o título? É esse aqui, ó. Então, vamos colocar, ó, as 5 capitais mais populosas do Brasil em 2017, certo? Então, esse é o título. Vejam, olha lá, ó, né? Esse é o título do gráfico. Qual era a capital mais populosa do Brasil em 2017? Qual dessas aqui é a mais populosa? Então, eu vejo pelo gráfico aqui, ó, pelo desenho. Olha lá. A menos populosa é essa. A mais populosa é São Paulo. Então, vamos colocar São Paulo. E qual era a capital menos populosa? Olha lá, qual é a menor aqui, ó? É Fortaleza, entre essas 5. Tá vendo como fica mais fácil? Fortaleza. Qual era o número de habitantes da cidade de Brasília? Ó, Brasília, então eu venho aqui e coloco 3 milhões e 39 mil, ó, casa dos milhões, casa dos milhares, 444 habitantes, certo? Dois. Consulte um mapa e escreva a que região brasileira pertence cada uma dessas capitais. Ah, professora, eu não tenho mapa, mas nós temos o livro Apis, né? Que nós já fizemos. Ó, na página 26, nós temos as grandes regiões. Lembra que nós pintamos
Então, ó, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. E aí nós vamos ver em que regiões estão, ó. Então vamos lá. Primeira, vamos começar daqui, ó, tá? Brasília. Onde que fica Brasília? Ó, Brasília é aqui, ó, Distrito Federal. Ele está em vermelho, então ele está aqui, ó, na região centro-oeste, certo? Em Fortaleza, ó, Fortaleza. Fortaleza é no Ceará, então é na região nordeste. Então vamos escrever agora. Então olha lá, ó, já escrevi as duas que foi falado, né? Ó, Brasília, então fica centro-oeste. Fortaleza na região nordeste. Vamos colocar aqui, ó, pegar Salvador, porque essas duas, elas ficam na mesma região. Ó, Salvador, então nós temos, fica na Bahia. E se eu quiser também, ó, eu posso ver na página 27. Ó, procuro Salvador, né, que fica na Bahia. Olha a capital. Capital lá da Bahia é Salvador. Olha Maceió, cadê? Não, ele pediu Ceará, Fortaleza. Também fica no Nordeste, ó. Tá? Então vamos lá. Salvador também, ó. Salvador fica onde? Também no Nordeste. E Rio de Janeiro e São Paulo? Olha lá. Então, nós temos, ó, Rio de Janeiro, que o símbolo do Rio de Janeiro é RJ, e São Paulo, que é SP. Ó, Rio de Janeiro e São Paulo, as capitais são Rio de Janeiro e São Paulo, e fica na região sudeste. Olha aqui, ó. Então, eu tenho Rio de Janeiro e São Paulo. Ela fica na região sudeste, certo? Então, vamos escrever aqui Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ficou assim, ó, Rio de Janeiro, a região sudeste, e São Paulo, a região sudeste. Então, nós temos Fortaleza e Salvador na região nordeste, e Rio de Janeiro e São Paulo na região sudeste, e Brasília na centro-oeste. Então, tá vendo? As 5 capitais mais populosas do Brasil, 2 ficam na região sudeste e 2 na região nordeste, e uma na centro-oeste, ok? Agora nós vamos ver o crescimento da população brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é IBGE, é o principal provedor de dados e informações do país. Uma das funções dessa instituição é produzir e analisar informações variadas sobre a população brasileira. No gráfico de linhas, vejam, esse é um gráfico de esse é um gráfico de linhas, tá? Então, por quê? Porque ele vai as linhas subindo, tá? Então, nós vamos ver agora sobre esse gráfico, tá? No gráfico de linha a seguir, observamos o crescimento da população brasileira de 1950 até o fim de 2010, de acordo com o censo. Então, veja,
o que é esse aqui? Crescimento da população brasileira. É o título. Na linha vertical, o que eu tenho para saber? É o número de habitantes. E na horizontal, são os anos que fizeram, né, o crescimento, se houve um crescimento dessa população, né? Ela está indicando os anos. E aqui, na vertical, ela indica o número de habitantes, certo? Aqui eles estão fazendo, ó, de 50 em 50, ó, 50, 100, milhões, 150, 200, 250 milhões. Então, eles estão indo de 50 em 50 milhões, certo? E aqui, ó, a cada 10 anos, ó, 50, 60, 70, 80, aí foi para 91, 2000 e 2010, certo? Então, vamos ver. De acordo com o gráfico, responda: em que período a população brasileira ultrapassou os 100 milhões de habitantes? Então, vamos ver, ó, aqui, ó, 100 milhões está aqui. Aqui não passou. Opa, chegou aqui, ó. Passou de 100 mil, né? Foi para 121 mil. Então, ó, ele entre, ó, 1970 a 1980, ó, bem no meinho, ó, passou dos 100 mil, né? Em que período? Então, entre os anos de 1970 e 1980, certo? Quantos milhões de habitantes o Brasil tinha a mais no ano 2000 em relação ao ano de 1991, aproximadamente? Então, ó, 2000, ele tinha, vamos arredondar, 169 milhões 590 mil, né? Para 1991, 146 milhões 917. Então, vejam, nós vamos fazer uma aproximação, ó, de 146 para 169, de 100, né? Então, vamos lá, ó. Quando ele fala em aproximadamente, então ele está querendo arredondar, né? Então, vejam, se eu quiser arredondar, se eu quiser não, para ficar mais fácil, ó, 146 milhões e 900, eu posso arredondar para 147 milhões. E 169 milhões, eu posso arredondar para o mais próximo, que é 170 milhões. Aí fica mais fácil, porque ele está pedindo aproximadamente. Então, o que eu posso fazer? Ó, 170 milhões menos, porque ele quer saber a diferença, tá? 147 milhões. Ó, aqui é zero, porque eu estou tirando também. 7 dá para tirar de zero? Não. Peço emprestado, ele fica com 6 e ele dá 1. Aí, aqui fica valendo 10.
mais pertinho para vocês enxergarem melhor. 7 para chegar no 10, 3. 4 para 6, 2. 1 menos 1, 0. Então, olha lá, aproximadamente, quantos milhões de habitantes tinha mais no ano de 2000? Então, tinha aproximadamente 23 milhões de habitantes. Vou por aqui, vamos ver. Habitantes, tá? Vou tirar daqui e vou colocar no cantinho para ficar mais bonito, tá bom? Nem tão bonito, mas que dê para você ver, né? Fica melhor para você observar. Olha aí, ó, ficou melhor, né? De quanto é a diferença aproximadamente? Então, vamos arredondar também em milhões entre os números de habitantes de 2010 e os números de habitantes de 2000. Olha lá. Então, 2000 eu tenho 170, arredondei, e de 2010. Então, nós vamos arredondar também aqui de 190.755 para 191 milhões de habitantes. Por que, professor? E não por 190? Porque, ó, nós já passamos da metade. Aqui ele vai chegar, ó, 755, né? Ele vai estar mais próximo de... Vamos arredondar esse também. 191 milhões de habitantes, tá? E aí, nós vamos fazer a conta. Aí, agora fica mais fácil. Dobrei. Então, vamos lá. Ele quer saber de 2000 para 2010. Então, de 2000 para 2010, ó. Arredondei a diferença, 191 milhões... menos 170 milhões. 0, 1 menos 0, 1, 7 para 9, 2, 1 menos 1, 0. Então, deu quantos milhões de habitantes? Qual é a diferença? Nossa, qual é a diferença? Ó, tá? 1 menos 0, 1. 9 menos 7, 2. 1 menos 1, 0. Qual é a diferença? É de 21 milhões de habitantes. E o último, escreva por extenso o número de habitantes do Brasil no ano de 1960 e 2010. Olha lá, 1960, vamos lá. 1960, do jeito que eu falo. 70 milhões 992.343, tá? Então, vamos escrever aqui. Então, ficou assim, do jeito que eu falei, ó, 70 milhões 992.343. E agora, vamos fazer a de 2010, ó. Coloco 2010 aqui
E quanto era em 2010? Ó, 169.590.693 habitantes. De 2010. 2010 é esse aqui de cima, ó, desculpa, é esse, ó, tá? 190.755.799. Então, é do jeito que eu falo, eu vou escrever. Eu só tenho que prestar atenção, né, nos números, ó. Quando eu vou mudar da casa dos milhões, dos milhões para mil, eu ponho uma vírgula. Do 1000 para unidade simples, eu ponho uma vírgula também, tá? Então, vamos lá. Então, ficou assim de 2010, ó. É esse aqui, de 2010, 190 milhões, ó. Passei para outra casa, ó. 755.000, vírgula, passei para a casa da unidade simples agora, ó, 799, certo? Então, ó, sempre prestando atenção, quando eu passo de uma casa para outra, eu ponho a vírgula, tá? E essa foi a atividade de matemática no livro Liga Mundo, páginas 142 e 143, sobre gráficos e tabelas. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.